Um homem descobriu que sua esposa estava usando seu cartão de crédito para sacar uma quantidade absurda de dinheiro. Inicialmente ela justificou que era para caridade, mas ele não se convenceu e checou as mensagens dela e contratou um detetive particular, e acabou descobrindo uma coisa chocante. Sem hesitação, o homem buscou por justiça e vingança. E essa é a história bruxa de hoje. Já se inscreve no canal e deixa seu like para saber o fim desta história. Eu, homem de 48 anos, conheci minha esposa, mulher de 50 anos, na festa de Natal na casa de um amigo, há cerca de 20 anos. Meu amigo estava sempre tentando me arranjar encontros, e quando cheguei à festa, ele disse que tinha nos convidado pensando um no outro. Nunca gostei da ideia de encontros arranjados, porque isso pode complicar as coisas com amigos em comum se não der certo. Mas ela parecia muito inteligente, tinha uma ótima personalidade e um sorriso lindo. Saí sem pegar o número dela, mas gostei muito de conversar com ela, então pedi ao meu amigo para me enviar o número no dia seguinte, e assim começamos a conversar regularmente. Começamos a namorar, e 5 anos depois, nos casamos, e estamos casados há 15 anos. Quando conheci minha esposa, Helena, ela era bibliotecária de uma pequena biblioteca pública, o que explicava porque ela sabia tanto sobre diversos assuntos. Ela subiu bastante de posição desde então, agora é bibliotecária universitária de uma certa escola que prefiro não mencionar. Foi ótimo ver ela subir na carreira e acompanhar todo esse processo. Do meu lado, comecei um negócio de telhados com 2 dos meus irmãos, embora um tenha falecido tristemente. No entanto, o negócio cresceu significativamente e gerou muito dinheiro. Estamos muito confortáveis, e estou orgulhoso de como ambos desenvolvemos nossas carreiras. Eu ganho cerca de 4 vezes mais do que ela, mas isso nunca foi um problema, já que cada um de nós tem dinheiro suficiente para cobrir suas compras por impulso. Acho que isso já dá uma boa ideia do contexto para você entender o que vou contar agora. Minha esposa sempre foi financeiramente responsável e tem seu próprio dinheiro, mas às vezes ela pede para usar meu cartão, especialmente para coisas de casa que eu pagaria de qualquer forma. Isso me poupava do estresse de lidar com serviços de manutenção e grandes compras no supermercado. Sempre houve confiança, então nunca senti necessidade de revisar os extratos do meu cartão de crédito detalhadamente, especialmente porque os valores geralmente batiam com o esperado. No entanto, recentemente, enquanto eu revisava minhas finanças para comprar um novo carro, um Audi e-tron GT, já que estou decidido a comprar um carro elétrico, percebi retiradas de dinheiro frequentes no valor de algumas centenas de dólares, normalmente $500, embora algumas vezes fossem $200 e em outras chegassem a $1.000. O estranho é que eu não sabia que minha esposa carregava tanto dinheiro, e sempre tive a impressão de que ela retirava dinheiro de sua própria conta bancária. Fiquei desconfiado porque essas retiradas pareciam algo que ela estava escondendo de mim. Minha primeira ideia foi drogas, mas rapidamente descartei isso, porque seu comportamento ao longo de 15 anos de casamento nunca indicou nada do tipo. Apesar de suspeitar, eu não tinha uma conclusão clara. Apenas sabia que aqueles valores pareciam errados e seguiam um padrão regular há cerca de 2 anos. Decidi perguntar sobre isso quando ela voltasse para casa. Não considerei uma confrontação, pois achei que haveria uma explicação simples. Quando a trouxe para olhar as retiradas, ela parecia confusa por um momento antes de dizer algo sobre ajudar sua amiga Joanne, que estava envolvida com obras de caridade. Mas a explicação dela não me convenceu. Perguntei por que ela estava usando meu cartão e não o dela, e ela disse que era porque eu não sentiria tanto o custo. Ela percebeu que isso não fazia sentido e imediatamente se desculpou, se oferecendo para me reembolsar. Apesar de termos encerrado a conversa, eu ainda tinha certeza de que ela estava mentindo. Ela realmente tinha uma amiga chamada Joanne que trabalhava com ONGs, mas não parecia razoável que ela estivesse fazendo doações em dinheiro vivo. Decidi esperar uma oportunidade para investigar suas contas nas redes sociais, registros de chamadas e aplicativos de mensagens, em vez de contratar um detetive particular, já que ainda não sabia ao certo o que estava acontecendo. Por enquanto, estou esperando pacientemente por uma chance de acessar seu laptop ou smartphone, o que será difícil, já que ela sempre os leva consigo. Eu tive algumas janelas de 5 minutos, mas não quero uma situação onde eu fique ansioso ao verificar. Preciso ter certeza de que terei várias horas para checar tudo no meu próprio ritmo, enquanto espero a oportunidade. Me pergunto se vocês acham que isso tem a ver com traição. Tenho uma leve sensação de que pode ser, mas realmente não combina com o que eu conheço dela.
Nunca vi o menor sinal de que ela poderia estar me traindo. Para ser justo, talvez eu não tenha prestado atenção o suficiente, mas acho difícil chegar a essa conclusão. Me avisem se eu estou apenas em negação ou se há algo que não estou considerando. Edição: li todos os comentários, embora sejam muitos para eu responder. No entanto, o consenso geral é que ela está de alguma forma me traindo e gastando o dinheiro em hotéis ou algo relacionado à infidelidade, sem deixar rastros, ou que ela é viciada em drogas. Odeio que a primeira opção pareça mais provável, porque realmente acho que ser viciada em drogas é muito difícil de esconder completamente quando você mora com alguém. É bobo preferir que ela fosse viciada em drogas, porque pelo menos assim eu poderia tentar ajudar ela. Definitivamente não tenho motivos para continuar se ela for uma traidora. Atualização: desculpe pela demora desde minha postagem inicial sobre minha esposa, Helena, que estava retirando dinheiro regularmente da minha conta, alegando que era para caridade, mas eu duvidei muito da história. Felizmente, tive a oportunidade de investigar a verdade, e por sorte, encontrei o que estava procurando. Cerca de 2 semanas após minha postagem inicial, minha esposa reclamou que algo estava errado com o laptop dela. Ela tinha um MacBook, e como ela estava atrasada para o trabalho, me ofereci para levar ele à Apple Store para tentar consertar, de modo que ela voltasse para casa com o laptop funcionando. Ela sabia que eu provavelmente pagaria a conta, então foi um segundo benefício para ela. Ela concordou, e como não estava desconfiada de mim, não tinha motivo para achar que eu verificaria o telefone ou qualquer outra coisa. Algo realmente estava errado com o laptop, e, felizmente, o pessoal da Apple Store conseguiu consertar ele rapidamente. Tive praticamente o resto do dia com o laptop dela, e eu sabia a senha, então isso não foi um problema. Quando cheguei em casa, comecei a verificar as mensagens, mas não encontrei nada de relevante. Fui para as redes sociais, e como sabia que ela usava o Facebook com mais frequência, fui direto para as mensagens. Para minha sorte, o Facebook estava conectado no laptop, e fui direto para os chats. Reconheci algumas pessoas, mas havia um nome recente que me era completamente estranho: Brad, que obviamente não é o nome real desse infeliz. Decidi abrir o perfil dele antes de ler as mensagens e descobri que ele era estudante na mesma escola onde minha esposa trabalhava. Foi aí que decidi olhar as conversas. Para ser sincero, não quero entrar em detalhes, mas farei o meu melhor para resumir. A maioria das mensagens era de Brad, e não da minha esposa. Ele dizia coisas como adoraria te ver essa semana e outras mensagens mais quentes, como dizer o quanto sentia falta dela ou desejava estar com ela. Também havia pedidos de ajuda com questões como o carro dele, aluguel ou obrigações de estudante. Helena respondia esporadicamente, mas o fato de a conversa ter continuado por tanto tempo deixou claro que havia algo acontecendo, provavelmente pessoalmente. Não havia nudes, nem conversas explícitas, mas estava claro que o jeito como ele a tratava não era como um aluno falando com uma professora. Algo completamente inapropriado estava acontecendo, e não era preciso ser um gênio para perceber que minha esposa estava incentivando isso de alguma forma. Foi aí que percebi que minha esposa era a sugar mommy desse rapaz. Não havia outra explicação para tantas retiradas de dinheiro e os pedidos que ele fazia. Tirei fotos de todas as conversas e comparei com os extratos do cartão de crédito. Vi que várias das retiradas de dinheiro ocorreram 1 ou 2 dias depois que esse rapaz pediu dinheiro. O pior de tudo é que minha esposa estava usando o meu dinheiro para bancar o Sugar Baby. Se ela usasse o próprio dinheiro, nunca seria pega, mas parece que ela foi mesquinha. Fiquei tão irritado que contratei um detetive particular. Ele conseguiu fotos dos dois saindo juntos da biblioteca no horário de fechamento, entrando no carro dela. Embora não tenha fotos deles se beijando, havia muito contato físico, o suficiente para arriscar o emprego dela, considerando que Brad era aluno da escola. Agora estou pronto para terminar tudo. Depois de 15 anos de casamento, minha esposa está em busca de sangue jovem para se sentir jovem novamente. Estou pronto para seguir em frente e encerrar nosso relacionamento. Eu entrei em contato com um advogado de divórcio e expus todo o meu caso para ele, apresentando todas as provas que consegui reunir sozinho. O advogado ficou impressionado e disse que teríamos facilidade no tribunal se o juiz se convencesse de que os saques de dinheiro dela estavam diretamente ligados aos pedidos nas mensagens. Ficaria claro que ela estava usando o meu dinheiro, não o dela, uma decisão muito calculada para cometer adultério, o que ajudaria bastante no meu caso. Eu queria entrar na biblioteca e entregar os papéis do divórcio pessoalmente, mas fui informado de que não poderia fazer isso no meu caso, então tive que deixar para um oficial de justiça. Gostaria de ter tido a satisfação de estar lá quando acontecesse,
mas tive uma certa satisfação quando ela me ligou cerca de 5 vezes seguidas e eu só atendi na quinta vez. A primeira coisa que ela perguntou foi se era algum tipo de piada de mau gosto, mas eu disse que não era. Ela perguntou o que tinha feito de errado e por que não conversamos sobre isso, se era algo tão grave. Eu disse que conversar não teria resolvido nada, já que era imperdoável. Ela não fazia ideia do que eu sabia, então continuou falando de forma agressiva, tentando me fazer parecer um idiota. Mas eu simplesmente disse que conversaríamos em casa e desliguei. Quando ela voltou para casa, parecia exausta. Presumi que ela tinha passado o dia inteiro pensando no assunto. Ela se sentou, muito mais calma do que parecia ao telefone, e perguntou se eu estava falando sério. Eu acenei que sim, e ela perguntou o que fez para eu pedir o divórcio. Não perdi tempo e disse que ela estava dormindo com um dos alunos da universidade. Ela congelou e eu juro que vi seu rosto empalidecer instantaneamente. Ela perguntou gaguejando, do que você está falando? Eu nem me dei ao trabalho de responder, apenas sorri e balancei a cabeça. Ela colocou a cabeça nas mãos depois disso. Ela deve ter pensado que havia uma chance de me enganar, mas não havia engano. Eu disse, o fato de você ter usado meu dinheiro com o Brad é a parte mais nojenta de tudo. Você nem conseguiu me manter fora da sua infidelidade com alguém jovem o suficiente para ser seu filho. Ela começou a chorar nesse ponto, mas não me comoveu. E eu continuei, 15 anos desperdiçados com você. Eu fiquei sentado olhando para ela enquanto ela continuava a chorar, até que ela tentou se desculpar, mas nada saiu. Eu disse a ela que ela tinha 3 horas para arrumar suas coisas e sair de casa. Ela começou a chorar audivelmente, o que me irritou, então saí da casa e fui para o pátio. Honestamente, foi um momento muito agridoce, porque eu sabia o quanto amava essa mulher, o quanto sentiria falta dela, mas não podia satisfazer minha integridade continuando casado com uma traidora. Depois de cerca de 2 horas, voltei para dentro e encontrei as malas dela prontas. Em 10 minutos, chamei um Uber para ela e a expulsei de casa. Senti paz quando fiquei sozinho, mas havia muita dor porque a conhecia há muito tempo para não me machucar. Eventualmente, começamos o processo de divórcio. E embora essa parte ameaçasse ser longa e irritante, parecia que ela não estava tão vingativa. Ela percebeu o quanto havia estragado tudo e passou pelo processo de divórcio como se estivesse esgotada. Ela mal lutou, e isso foi incrivelmente satisfatório. A primeira coisa foi que ela foi instruída a me devolver todo o dinheiro que havia usado nas viagens do caso. Todos os saques foram incluídos. A segunda melhor coisa foi que consegui evitar pagar pensão alimentícia, pois não fazia sentido pagar sabendo que ela provavelmente usaria para continuar tomando más decisões. O juiz foi simpático, e a casa foi uma vitória fácil para mim também. Na verdade, as únicas coisas que ela conseguiu levar foram alguns itens da casa que precisaria para o novo lugar, como uma TV, um colchão, uma cama, um refrigerador e o carro dela. Fora isso, não levou nada de significativo, o que me deixou extremamente feliz. Eu não queria que ela saísse vitoriosa de forma alguma. O divórcio foi concluído, e ao sairmos, ela segurou minhas mãos e pediu desculpas de forma que parecia genuína pela forma como traiu minha confiança. Eu aceitei, mas a verdade é que não tinha terminado. Eu tinha uma última coisa a fazer antes de perdoar ela, me vingar. Enviei as imagens dela e do estudante, além de alguns trechos das mensagens, para a administração da universidade. Eu sabia que a instituição não permitia esse tipo de relacionamento no campus, devido à dinâmica de poder desigual. Não havia nada muito explícito, mas era claramente um relacionamento inapropriado. Gostaria de ter provas mais fortes para terem mandado ela embora, mas ela acabou sendo suspensa sem pagamento por 3 meses como resultado. Ela ainda estava me pagando, e segundo amigos em comum, parece que teve que vender o carro para conseguir se manter financeiramente. Fazia sentido que ela fosse financeiramente irresponsável, o que explicaria porque estava usando meu dinheiro para sustentar o Sugar Baby. Eu não sabia exatamente como, já que sempre presumi que ela teria dinheiro suficiente para sobreviver por 1 ano desempregada, mas, claramente, não. Eu esperava que ela fosse demitida, mas a universidade considerou que o estudante era mais culpado, embora ela também fosse responsabilizada por não ter estabelecido limites. Mesmo assim, foi satisfatório, porque ela sabia que fui eu que fiz tudo isso, e isso por si só já me trouxe muita satisfação. O pedido de desculpas dela não significou nada para mim, porque ela traiu várias vezes e sabia que estava errada. Desculpa não conserta tudo isso em segundos. Espero que ela tenha aprendido da maneira mais difícil que eu poderia mostrar.